Vamos lá. Ó, já tenho as perguntinhas que vieram lá dos stories, eu vou respondendo, eu salvei as outras perguntas, tá bom? E aí a gente vai, vamos lá, vamos respondendo, que a intenção é essa. Se vocês forem querendo perguntas também, respostas de perguntas, vai botando aí, tá bom? Ó, homem, 57 anos, usa Durateston de 15 em 15 dias. Qual o melhor dia do ciclo para fazer exame de sangue? O melhor dia do ciclo é a véspera da próxima injeção, tá? Então, no 14º dia, ele faz o exame de sangue, tá bom? Você sempre tem que dosar, para você avaliar se a reposição tá adequada, você tem que dosar quando tiver no mínimo de dose, que é na véspera da próxima dose, tá bom? Molezinha essa foi fácil, né, gente? Essa foi fácil. Olha o pessoal aqui concordando com a cetose, que cetose é vida. É sim, gente, eu sei. Carlinha disse que já é ceto adaptado. Carlinha, o problema, eu nem tô com muito sintoma, não. Eu só senti hoje um pouco. Também tô no período pré-menstrual, então tá juntando as duas coisas. A pessoa quer começar na semana que vai menstruar, é assim, né? Aí junta sintoma. Eu só tô mais nauseada e como eu sou comilona, minha fome reduziu muito. Que é uma característica da cetose. Mas, ó, 2 dias eu já tava quase entrando em cetose. 2 dias da mudança da estratégia. Então, moleza, ontem eu já comecei os primeiros sinais, eu comi pouquíssimo no almoço, passei quase o dia todo sem comer. E hoje já passei o dia em jejum, só comi agora quando cheguei. Então já. E fui, não estava planejando, nada disso eu estava planejando. Não comi porque não deu tempo. Oi, Keila, tudo bom? Vamos lá. Perguntas. Vamos lá. Essa é da Débora. A Débora já entrou aqui. Doutora Linda, quando um DM1 for fazer colonoscopia, deve aumentar a insulina devido ao preparo, né? Que você tá falando lá a medicação do preparo. Dizem que é açúcar puro. O manitol, ele é um açúcar sim, mas ele é um laxante osmótico. Grande parte você vai expelir, tá certo? Mas claro que absorve, né? Uma parte. Mas aí eu sugiro você ficar monitorando a sua glicemia e corrigir, igual você faz com a refeição, corrige quando necessário, tá? Até porque você vai estar aí, quando entra o manitol, você já vai estar em jejum, você vai estar sem comer. Então não fica pensando muito nisso não, porque aí você tenta resolver antes, previamente, você pode causar uma hipoglicemia, porque você vai estar em franca diarreia, limpando o intestino, mesmo consumindo manitol, ele faz, esse o efeito dele, laxante osmótico, e aí pode ser que em grande parte você perca, tá bom? Então não pensa nesse sentido não, corrige só o que precisar, tá bom? Vamos lá, próxima. Doutora, qual o valor ideal da hemoglobina glicada? Bom, vou te falar o valor que tem que ser, abaixo de 5,7, tá bom? Abaixo de 5,7 é o ideal. É o ideal não, é o que deveria ser para uma pessoa que não é pré-diabética. Agora, eu, Thaís, adoro os níveis ali em torno de 5, acho tão interessante, né? Níveis de hemoglobina glicada em torno de 5, eu fico super feliz quando eu vejo o paciente vem assim com 5, 5,1, 4,9, eu adoro. Então, acho que é um bom valor. Mas eu sei que esse tipo de valor, geralmente, pessoas ou que tem um metabolismo muito bom, mesmo consumindo carboidratos, ou nas pessoas que já fazem dieta de baixo carboidrato, né? Mas pelo menos abaixo de 5,7, por favor. Acima, pode ser, se tiver resistência à insulina, que você seja um pré-diabético. Vamos lá. Ó. O que fazer para curar pano branco, micose de pele? Pessoal que já me acompanha por aqui sabe essa resposta. Vamos ver se o pessoal me diz. Vamos lá, gente. Quem me acompanha por aqui, quem viu minha postagem de 2 semanas atrás falando sobre síndrome fúngica, sabe qual é a resposta para essa? É usar cetoconazol? É tomar fluconazol? Não, né? Micose de pele significa disbiose cutânea, o que muito provavelmente pode indicar que há concomitante, né, que seja a causa, a disbiose intestinal. Então, cuide do seu intestino, tá? E depois dá uma olhadinha lá na minha postagem, que eu postei sobre o pé de uma paciente com micose em todas as unhas do pé. E como sem nenhum antifúngico, só com o tratamento do intestino, ela melhorou da micose. Depois você olha lá. Tá aqui no meu feed.
Vamos lá. Consumir 100 gramas de proteína ou 120 gramas de proteína, qual a diferença no nosso corpo? Ficou meio confusa a pergunta, deixa eu entender. Se seria melhor consumir 100 gramas ou 120 para emagrecer, depende da sua meta, tá? Vamos supor que sua meta seja 120. Se você está consumindo 100, você está abaixo da meta. Agora, se a sua meta é 100 e você consome 120, não é um grande problema, tá certo? Em geral, é muito difícil as pessoas consumirem muito acima da meta. Tem pessoas que conseguem, mas não é todo mundo. Mas consumir acima não é um problema. Consumir abaixo é um problema, tá certo? Peso ideal 58. Aí depende, aí a gente calcularia a partir do seu peso ideal. Você pensando em peso ideal 58, a sua meta não é 100. Sua meta seria em torno de 90 gramas, tá certo? E aí você consumir 100 gramas, tudo certo, dentro da meta, até um pouquinho acima, tá tudo certo. Vai conseguir chegar no seu objetivo. Claro, cuidado com as receitinhas, cuidado com as besteirinhas que a gente faz dentro da dieta, né? Vamos lá. Ah, peraí, tem uma pergunta antes, da pergunta com continuação. Peraí. Ih, apagou a pergunta. Deixa eu ver aqui na respondida. Achei a pergunta inicial. Vamos lá. Problemas repentinos de bursite e rompimento de fibra muscular na panturrilha. Pode estar relacionada aí com a outra parte aqui. Vou botar aqui. Com aqui o restante. Relacionado com dificuldades de absorção intestinal ou processos hormonais do climatério? Sim, com certeza. Principalmente aí, tanto a absorção, se você tiver uma desbiose que esteja dificultando a absorção de alguns nutrientes essenciais aí para manutenção do seu tecido mole, assim como também deficiência de estradiol, tá certo? Pode afetar aí toda a sua seu processo regenerativo das partes moles, tá? O estradiol é o principal estimulador de colágeno, tá? Então, por isso que a gente, quando entra no climatério, a gente tende a ficar mais enrugada, a pele perde o viço, tá certo? E por isso a gente também desenvolve problemas articulares, tá certo? Então, avalie isso aí. Talvez você já esteja precisando começar alguma reposição hormonal. Só contando aqui um caso de uma paciente que atendi hoje, eu não atendia desde o ano passado. E ela atendiu, então ela não sabe, não estava acompanhando parte do climatério. E hoje ela chegou com 47 anos e com vários sintomas que eu falei, você tá, se não tá na menopausa, já tá na perimenopausa. Ela já com ultrassom, já com ovário, já no nível mínimo, um dos ovários já menor do que o nível normal, tá entendendo? Então a gente precisa acompanhar isso direitinho, tá bom? Olá, querida, olá, Clê, tudo bom? Ah, já tá cuidando comigo? Então tá bom. Então vamos lá. Então fica tranquila que a gente vai ver isso direitinho, tá bom, Cris? A dúvida era sobre a parte ortopédica. Sim, o climatério pode ter a ver. O climatério acaba com a gente. O climatério é uma beleza. Vamos ver aqui. Essa pergunta é difícil, né? Intestino neurogênico, consequência de estenose medular. Tem tratamento? Olha, isso aí é uma das coisas que é um desafio, né? As lesões neurológicas são um desafio. O que eu posso dizer em geral, tá certo? Em geral, é que não tem um tratamento. Tá? Um tratamento, uma medicação ou um tratamento pela medicina funcional específico que vai resolver todos os problemas. Mas, como eu sempre falo, boa dieta, manter-se desinflamado, manter bons níveis nutricionais, principalmente aí da B12, por causa da parte do nervosa aí envolvida, é muito importante, né? Mas infelizmente ainda esse tipo de lesão é um desafio pra gente, tá? Muitas vezes a pessoa vai melhorar em conjunto com outras coisas, como osteopatia, para manipulação ali da musculatura, né? Além disso, terapias adjuvantes como acupuntura, né? Como outras coisas associadas à alimentação e também, muito possivelmente, tem que fazer uma modulação intestinal. Claro, muitas vezes também fisioterapia ali do assoalho pélvico para ajudar a pessoa a não reter muito as fezes, né? Que pode acontecer. Vamos lá.
Próxima. Ferritina aumentada pode ser um marcador de inflamação? Quem já me acompanha aqui também sabe? Depende. A ferritina aumentada, ela é um marcador inflamatório? Como é que você sabe? Avaliando-se também a cinética do ferro. Você vai ter que avaliar o ferro sérico, você vai ter que avaliar o hemograma, né, com os níveis de hemoglobina, de hematócrito. Você também vai ter que avaliar a saturação de transferrina, tá bom? A capacidade de ligação do ferro. Então, você vai ter que olhar toda a cinética. Por exemplo, e daqui a pouco eu respondo isso, Rosângela. Por exemplo, se tiver uma saturação de transferrina baixa, né, e uma ferritina alta, isso significa que essa ferritina é de inflamação, tá certo? Porque, ou alta, aliás, normal ou baixa, né? A saturação de transferrina, ela só vai corresponder à ferritina se as duas estiverem altas, né? Então, tá com a ferritina alta e a saturação de transferrina alta. É ferro, é sobrecarga férrica. Se a saturação de transferrina tá baixa e a ferritina tá alta, isso é inflamatório, tá bom? Vamos lá, que mais? Olha, muito interessante essa pergunta. Qual o problema da falta de saliva? Então, a saliva é muito importante pra gente. A gente produz mais ou menos em torno de 1,5 litro de saliva por dia, tá certo? É uma quantidade boa. Para que serve a saliva? Em primeiro lugar, a saliva serve para lubrificar o alimento, tá certo? Para umedecer o alimento, para facilitar a deglutição, ok? Esse é o primeiro fator, tá? Segundo, ela também contém enzimas que vão iniciar o processo digestivo. Tem a amilase, tem a lipase lingual, tá bom? Então, importante. Fora isso, a saliva também ajusta o nosso pH da boca, que é um pH neutro. Então, ela vai ajudar a não haver uma excessiva proliferação bacteriana. Pode ver que de manhã, quando a gente acorda, que a gente, óbvio, estava dormindo, não estava comendo, a boca tá seca, como é que tá o hálito da gente? Tá delicioso. Só que não, né? A gente tá com mau hálito. Por quê? Por causa da proliferação bacteriana ali na ausência de saliva, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença como uma doença autoimune como a síndrome de Sjögren, que vai determinar um ressecamento tanto do olho quanto da boca, né, um ressecamento geral, ressecamento da pele também, resseca tudo. Ela muito provavelmente vai começar um processo de disbiose oral, então muitas vezes nesse caso o ideal é que se use saliva artificial para dar uma ajuda, tá bom? Porque, principalmente no caso da autoimunidade, porque você não vai ter uma produção satisfatória, tá bom? Vamos lá, próxima. Ótima pergunta, Arlinha. O alto consumo de óleos de semente pode aumentar a ferritina inflamatória? Sim! Gente, o óleo de semente, ele é um troço muito ruim, ele é rico em ômega 6, ele deixa a gente muito inflamado, tá certo? Faz a gente aumentar a lipogênese de novo, ou seja, faz a gente produzir mais colesterol, olha, aumenta tudo, triglicerídeo, vai aumentar PCR, tá? O consumo regular desses óleos, tá? Vou falar mais uma coisa, não é só a ferritina que ele aumenta, não. Ele também inflama o estômago, tá bom? Eu sempre falo isso. O pessoal fica botando a culpa de gastrite na acidez do estômago, não tem nada a ver. O problema é a alimentação, principalmente esses óleos de semente que são muito inflamatórios. Inflamam o intestino com toda certeza, tá? São, sim, ruins no geral. Gente, evite consumir isso. Pro povo que fica falando por aí que óleo de semente é bom porque abaixa o colesterol e porque não tem gordura saturada, eu falo uma coisa para vocês. O óleo de semente, até a guerra, era usado para lubrificação de máquina. Aí alguém virou, olhou para aquilo e isso é bom pra gente comer abaixo do colesterol. Sério, gente. Vocês estão comprando essa ideia? Né? Acordem. Parem de ouvir esse pessoal que está só repetindo as mesmas coisas. Pensem bem. Só isso que eu falo para vocês. Vamos lá. 5 meses na low carb, minha ureia está 70, devo me preocupar? Insulina 3,8, glicada de 5,3, colesterol ótimo. Não vejo por que você precisaria
se preocupar não, de verdade, tá? Ureia de 70 pode ser ou o seu corpo se ajustando ao aumento do consumo de proteína. Não se esqueça que essa proteína na low carb tem que vir acrescida de gordura, então são proteínas gordas. Não fica consumindo proteína magra, tá certo? E o que você deve beber mais água, tá certo? Então é muito comum no início, tanto o aumento de proteína quanto ainda o ajuste do consumo de água aumente a ureia. Só que a ureia sozinha não é marcador de disfunção renal, ok? Entendam isso. A perda de função renal é avaliada em conjunto. É ureia, aumento de ureia, aumento de creatinina, aumento de potássio e também do fósforo, tá certo? Então vai ser um conjunto de coisas que vão aumentar. Um parâmetro isolado, se a creatinina tá boa, se potássio tá bom, fósforo tá bom, tá tudo bom, não é marcador para disfunção renal. Mas capricha um pouquinho mais na água, tá? E espera um pouquinho para o seu metabolismo se ajustar aí com o consumo de proteína. E não se esqueça, as pessoas esquecem muito disso. Low carb, as pessoas não falam o resto, é low carb, high fat. Tá certo? É baixo em carboidrato e alto em gordura. Você trocou sua fonte de energia, você tem que comer gordura, ok? Pare de medo. Quem come muito em restaurantes, as comidas são a óleo de sementes, são mesmo. Olha, eu geralmente oriento o seguinte: vai na churrascaria e come lá uma carne grelhada, ponto, tá? Ou começa a levar marmita. Para de comer muito em restaurante, gente. Não tem jeito. Eu quase não como fora, de verdade, eu quase não como fora. E eu levo marmita, né? Eu sou marmiteira. Aprende a ser marmiteiro. É o melhor. Deixa assim pra sair, pra ser uma coisa bem social mesmo, mas não todo dia, não sempre, né? Quem pode, o melhor, tá certo? Fala um pouco pra gente sobre os benefícios da cetogênica para quem tem lipedema. Eu diria que, vamos lá, para falar sobre lipedema. Lipedema, tá? É uma doença relacionada à predominância estrogênica, fatores genéticos. Geralmente você vai ter mais gente na família com o mesmo histórico. No meu caso, eu tenho minha mãe também com lipedema. E também inflamação. Então, é uma tríade: é a parte hormonal, é a parte genética, que essa, infelizmente, você não vai ter o que fazer, e a parte comportamental, sua dieta, exercício, o que você vai fazer para melhorar a inflamação. Alguns suplementos também podem ser usados para lipedema, antioxidantes, suplementos que melhoram a inflamação, como cúrcuma, como quercetina, tá certo? Tem vários suplementos que a gente pode melhorar o aspecto. E musculação é a principal indicação, não é para ficar fazendo cardio. Mas no caso da dieta, o preconizado, uma dieta low carb já seria benéfica. Mas se a gente fala de inflamação, a cetogênica é imbatível para melhorar a inflamação, tá? Então eu acho que a cetogênica melhora muito a inflamação, melhora muito o inchaço, vai melhorar muito aquele aspecto de casca de laranja. Então a cetogênica para a lipedema eu acho que é imbatível. Fora promover o emagrecimento da pessoa, que é uma coisa também que a pessoa com lipedema tanto tem dificuldade para emagrecer, quanto tem dificuldade para melhorar o aspecto, né? Então eu acho que a cetogênica é uma ótima pedida, melhor que as outras de baixo carboidrato, tá? Na minha opinião. Por isso migrei, já que eu sou carnívora, migrei para a cetocarnívora, né? Então estou induzindo uma cetose exatamente com esse objetivo. Vamos lá, o que vocês botaram? Peraí, que eu vou ver da Vera que ficou aqui perdida. Vamos lá. Aí, não tá entrando? Exames de sangue este mês. Quando retirou a agulha, ficou um bom tempo para parar de sangrar. Se isso é um problema, depende. Na verdade, pode ser, ainda mais por causa da sua idade, Vera, que eu sei que você é minha paciente, a tendência é ter mais fragilidade capilar, a pele é mais fininha, então demora mais para fazer aí a coagulação adequada, tá? Então não que seja um problema. Eu sei que você não tá tomando anticoagulante, então não necessariamente um problema. Mas tem muito a ver com a pele também, com a capacidade da pele, ó, vedar aquilo ali mais rápido, tá bom? E aí a questão da idade conta por causa da perda do colágeno da pele, né? Então, mas nada preocupante a princípio. Vamos lá. Paciente só tem um rim, todos os exames normais, somente creatinina alta.
Algum risco aumentar consumo de proteínas para ele? Bom, na verdade é o seguinte, vai ter que acompanhar muito bem essa função renal dele. É normal o paciente que tem um rim só ter a creatinina um pouco mais alta, a gente chama isso de rim vicariante, tá bom? Mas de evidência, até o Dr. José Neto falou disso lá na palestra dele na Rebelião Saudável, né? Que o que tem de evidência sobre proteína baixa, né, num paciente considerado renal crônico, não é bom, não impede a doença de progredir, porque você aumenta o carboidrato. Então, ele trouxe até algumas evidências um pouco limitadas, falando aí de consumo interessante aí de 1,2, 1,3 gramas de proteína por quilo para esses pacientes que o que a evidência tem, mesmo não sendo muito, suporta um nível de segurança, que esse nível aí para renal de 0,8, além de ser dificílimo, a pessoa passar fome, é inaplicável, ninguém consegue fazer, acaba escapando da dieta, você consegue fazer uma dieta decente, né, com 1,3 gramas de proteína, né? Então, que é um nível mais seguro, vai evitar que ele saia muito da dieta, que ele acabe consumindo besteiras e que ele piore a função renal dele exatamente por causa disso, tá certo? Vamos lá. Ó, eu não vou nem ler isso aqui. Tomar cápsula sem água, pouco água faz mal? Sim, faz mal. Você pode fazer uma lesão no seu esôfago. Tá? Essa história de filme aí, muito filme americano mostra isso, né? A pessoa tomando comprimido sem água. Não faça isso. Você pode fazer uma laceração de esôfago, tá bom? Vai beber água com a cápsula, sim. A própria água já ajuda a dissolver a cápsula. Ok? Pare com essa mania horrível. Bebam água. Vamos lá. Existe alguma forma correta de dividir a ingestão de água durante o dia? Bom, vou falar para você o que geralmente eu oriento aos meus pacientes que não gostam de beber água e o que eu faço, tá bom? Vou falar para você. Em geral, para o paciente que não gosta de beber água, eu oriento ele a beber por hábito, tá certo? Porque ele não gosta, ele não vai sentir sede, tem muita gente que nem sente sede. Então, não bebe da forma adequada. Então, eu oriento esse paciente, a beber por hábito. Tipo, a cada 1 hora ele vai beber 200 ml de água. Rapidinho ele vai bater a meta e de noite ele nem vai precisar beber muita água. Né? Como eu faço isso, eu, Thaís, que gosto de água, gosto muito de água. O que eu faço? Eu olho minha urina. Minha urina tá mais escura, eu sei que eu preciso aumentar minha ingesta de água. Então, eu já tomo logo meio litro de água de uma vez. A urina tá clarinha, tô hidratada, né? Geralmente avalio também minha sede. Por exemplo, hoje foi um dia que foi muito corrido. Muito corrida lá no consultório. E o que aconteceu? Eu esqueci de levar minha garrafinha de água. Eu tenho uma garrafinha de água lá no consultório, mas eu esqueci de encher. Então, minha primeira consulta inteira, e minha consulta dura 1 hora e meia, eu fiquei sem água. Quando eu terminei, eu tava morrendo de sede. Eu peguei e tomei uma garrafinha de 500 ml de água com gás e enchi minha garrafinha. Só que eu vi que eu precisei correr atrás da água o resto do dia todo. Então eu tive que beber. Hoje eu tô com muita sede por causa desse início da manhã que eu não bebi muita água. Mas eu sempre vou olhando minha urina. Tá escuro, aumenta a ingestão. Tá transparente, reduz um pouquinho. Eu vou sempre olhando o meu corpo. Eu gosto muito de olhar o meu corpo. Eu recomendo que você faça isso também. Olha o seu corpo. Vê como o seu corpo tá se comportando. Vamos lá. Uva, manga, batata e arroz atrapalha muito na carnívora? No meu caso, para a melhora do intestino. Então, no seu caso não é carnívora, né? Você faz uma animal based, você tem a base na carne, mas come alguns carboidratos, tá bom? Então, eu não diria que você faz uma carnívora, mas uma animal based. No seu caso, para você que não tem problema com peso, não tem resistência à insulina, uma pessoa com boa massa muscular, magra não atrapalha não, sem problemas. Acho que para você não é um grande problema. Tá bom? Até porque você consome também gordura, tudo, para melhora do intestino. Então, se não te estufar, né, observa os sinais do seu corpo. Tá te estufando, causando gases, não é interessante. Não tá acontecendo nada, beleza, tá bom? Não vejo como um problema você consumir, não. Bom, deixa eu ver o que vocês deixaram aqui no comentário, que tem pergunta no comentário. Deixa eu ver. O que vocês deixaram? Vou respondendo aqui. Pode uma dose de citoneurin por mês para manutenção de B12? Não gosto. Não gosto, Úrsula. De jeito nenhum. Sabe por quê? B12 citoneurin, desculpe. Citoneurin é uma forma inativa de B12. É o cianocobalamina. Só que 30% da população brasileira tem um polimorfismo
de uma enzima chamada MTHFR, que é uma enzima do fígado que faz a metilação, ou seja, é a segunda etapa do detox hepático. Ou seja, você vai tomar uma vitamina que você não sabe se você converte, com o risco da cianocobalamina, que sim é do cianeto, acumular no seu corpo. Tá certo? E muitas vezes, sabe o que pode acontecer? Às vezes você dosa os níveis séricos, né, no sangue de B12, tá boa, e você não tá usando essa B12, você continua com sintomas de deficiência. Então, não é uma boa. Outra coisa. Então, se for fazer B12 injetável, faça Crono-B, que é a hidroxicobalamina, que é formativa, tá? Que é excelente. Eu passo muito para os meus pacientes a Crono-B, tá? Vende na farmácia, sempre falo para eles. Agora, depois você me diz aqui no comentário. Para que você está fazendo dose mensal de B12? É por algum motivo, alguma cirurgia, alguma coisa? Né? Eu mantenho o B12 injetável regular para os meus pacientes que são portadores de neuropatia. Ajuda muito. E os pacientes bariátricos, quando a gente... sob demanda, né? Mas, em geral, eu tento deixá-los com a B12 sublingual de uso contínuo, porque geralmente a gente consegue manter bons níveis para evitar ficar toda hora tomando injeção, tá? Mas os da neuropatia não escapam muito, não. Vai ganhar uma injeçãozinha. Deixa eu ver o que mais. Criança com 10 anos pode tomar creatina? Olha, a creatina é o suplemento mais estudado do mundo. Eu, sinceramente, nunca vi estudo em crianças. A minha pergunta seria, para que da creatina para criança? Eu acho que criança tem que comer carne, comida. As crianças de hoje comem muito pouca carne, comem muito açúcar, muito biscoito, muita coisa. Na carne do seu filho, carne tem creatina, não se preocupe, não precisa suplementar a creatina numa criança. Na carne, tá? Faz isso, já vai resolver. Exames ficam prontos segunda-feira, que bom! A dieta carnívora piora o lipedema? A resposta é não. Né? Eu não falei aqui que eu migrei para cetocarnívora por causa do lipedema, mas que demorei a fazer meu diagnóstico de lipedema. Porque eu não senti os sintomas de lipedema, não ser o acúmulo de gordura. Já que eu não tinha os outros sintomas, não tinha dor, não tinha sensação de peso, não tinha nenhuma sensibilidade. Só não fico com a perna toda definida, né? Então, que é o lipedema. Tá? Mas não piora não, melhora sim. Toda dieta de baixo carboidrato ajuda a melhorar o lipedema. Até porque o preconizado para lipedema é dieta com redução de carboidratos, principalmente trigo, açúcar, tá certo? E o leite. Tá bom? São os principais aí, alimentos que seriam excluídos no caso do lipedema. Ovários com tamanhos diferentes, qual seria a causa? Aí você precisa me dizer que seria tamanhos diferentes. Um tá com 2, o outro tá com 3, ou um tá com 10, o outro tá com 3, entendeu? Quando é muita diferença de tamanho, provavelmente um dos ovários não tá com funcionamento adequado. Pode ser que você esteja com um ovário que não está funcionando adequadamente e o outro ovário assumiu as funções, porque é o que acontece. Nosso corpo, todos os órgãos que a gente tem 2, se você tirar um, perder um, o outro vai assumir o papel e vai aumentar de tamanho, tá? Isso acontece. Pulmão acontece isso, rim acontece isso, ovário também acontece, tá bom? Deixa eu ver o que mais, Alguém perguntou mais coisa, eu sei que botaram a perguntinha. Lana falou que hemoglobina glicada em 5 ganha o coração. Não é? A gente fica feliz da vida quando eu vejo a glicada bonitinha. Que delícia. Julie, você está vivendo isso, né? Por que o processo inflamatório altera a glicose nesse nível tão extraordinário? Porque toda inflamação estimula níveis aumentados de cortisol. E o cortisol, que é um hormônio da nossa suprarrenal, o cortisol é um hormônio hiperglicemiante, tá certo? Então ele aumenta os seus níveis de glicose. Por isso que também, além da inflamação, o estresse também aumenta a glicose. Vocês já devem ter ouvido falar para o médico falar, acho que para você inclusive, né, Julie? Médico falar que é mentira, essa história de glicose ser de estresse, que é mentira. Não é. O estresse aumenta a glicose por via do cortisol, que é hiperglicemiante, tá? Pode ver as pessoas que tomam muito, quando vão fazer algum tratamento, tomando muito corticoide, o que acontece com a glicose? Não sobe? É o efeito do cortisol, tá certo? Carnívora B12 acima de 2.000, sem suplementar. Preocupante nenhum, nem pouco, tá? Eu diria que se você tá usando suplementação e tá com mais de 2.000, não precisa continuar suplementando, obviamente, né? A não ser que seja o objetivo, por exemplo, como eu falei, eu tenho pacientes com neuropatia que eu tô mantendo a B12 alta propositalmente, pra gente melhorar os sintomas, tá certo? Agora, não vejo nenhum problema. Como eu sempre falo aqui,
B12 alta não causa intoxicação, tá certo? Nosso corpo precisa muito de B12, tanto que o nosso fígado armazena B12, tá? Esse armazenamento de B12 é mais ou menos uma reserva de 1 ano sem B12. Você vê como a B12 é tão importante, ela participa de vários processos metabólicos. Então, nenhum problema. Né? A única B12, eu sei que você vai olhar no Google, procurar B12, a causa de B12 alta, aí vai dizer lá, câncer e lesão no fígado. Sim, tá? Essas duas causas podem aumentar a B12, porque o fígado reserva, você causou uma lesão no fígado, vai liberar essa B12 que estava armazenada, tá? Mas se não tem nenhuma suspeita para isso, não é para se preocupar, ok? Nossa, coifa do restaurante pode emitir partículas de glúten? Possivelmente pode, né? Complicada a questão da contaminação cruzada, muito complicado, porque quase tudo pode contaminar o celíaco. Quase o celíaco tem que andar com uma plástico bolha em volta dele para não ter contato. Na verdade, o que, em geral, a estratégia que eu uso com meus pacientes celíacos, a gente ir tentando desinflamar, dessensibilizar um pouco a pessoa, né? Mas o Edemilson tem um diagnóstico muito recente, então tá muito cedo ainda. Mas com o passar do tempo, dessensibilizando um pouco, a pessoa para de reagir tanto com essa contaminação da pele. Né? Ela só vai ter reação se ela consumir o glúten. Então a gente vai chegar lá, é um processo, né? Mas tem muito pouco tempo, né? Vitamina D pode melhorar com alimentação ou só suplementação? Então, Lala, não, a vitamina D não é, só pra você entender, a deficiência de vitamina D não é considerada uma deficiência nutricional. Porque, na verdade, a nossa captação de vitamina D da alimentação é muito pequena. 90% da nossa vitamina D vem de produção da nossa pele quando ela recebe a radiação ultravioleta do sol. Tá certo? Então, ela não é considerada uma deficiência nutricional, não é alimentar, não vem da alimentação, ela vem da exposição solar. E aí, pensando nisso, você vai entender por que a maioria hoje da população está com deficiência de vitamina D. Primeiro que a gente vive em caixas, né? A gente vive em prédios, apartamentos, a gente sai de casa, a gente pega um ônibus, a gente pega um carro e a gente está o tempo todo dentro de caixas, se expondo pouquíssimo ao sol. Segunda coisa, as pessoas hoje têm pavor de sol, porque segundo o que se diz por aí, pegar sol causa câncer. Pois é. Coisa interessante, né? Sol causa câncer. Mas enfim, o sol é essencial para a nossa saúde e a vitamina D também. Então, se a sua está baixa, não espere adquirir da alimentação, não. Melhor é suplementar, sim, porque da alimentação vai ser um percentual muito pequeno de absorção para corrigir a deficiência, principalmente dependendo do nível, tá bom? Um próximo de 10 e outro menos de 3, seus ovários. Então, provavelmente um tá pouco ou nenhuma função e o outro assumiu a função, entendeu? Já que provavelmente não tem nenhum cisto, nada disso, né? O que fazer quando está tendo cãibra 100% carnívora? Aumentar consumo de sal e acho que vale suplementar magnésio. Eu gosto muito do magnésio. Tem um da farmácia, molezinha de comprar, que é o Magnem B6. Toma 2 vezes ao dia para melhorar a cãibra. E também consumir fontes de potássio. Aí, nesse caso, mesmo sendo 100% carnívora, faz ali um limãozinho, espreme um limãozinho na água que resolve o problema do potássio, tá certo? Então, e aí já dá para ajudar a melhorar bastante a cãibra, tá? Mas o magnésio vale muito a pena. Nossa alimentação é pobre em magnésio, nosso solo é pobre em magnésio. E, em geral, a gente precisa suplementar magnésio, ok? Não é porque mudou a dieta, não. É da nossa dieta pobre mesmo. A disbiose fúngica e SIBO pode alterar a glicada? Sim, pode alterar a glicada. Pode causar aumento dos marcadores inflamatórios, tá bom? E também, tá bom? Quero que vocês entendam que a nossa microbiota ela não tá ali só comendo o que a gente come. A microbiota tá ali participando do metabolismo. Eu tava falando isso hoje para a paciente que eu atendi falando sobre endometriose. E eu tava falando para ela sobre o estroboloma. O que é o estroboloma? São as bactérias que participam do metabolismo dos estrogênios, tanto na excreção quanto no reaproveitamento. Então, disbiose, por exemplo, por bactérias ou por fungos que gostam de amido, que gostam de açúcar, eles podem acabar alterando o seu metabolismo glicídico e aí acabar aumentando a sua hemoglobina glicada, ok? Então, sim, isso acontece. Todos eles falam que emocional não ativa a glicose a esse nível.
Absurdo. Saudade de chegar na emergência e te encontrar. Por hora não. Ai, por enquanto, tô nem dando conta das minhas, do meu consultório, imagina a emergência essa altura. Fosfatase alcalina alta. Então, fosfatase alcalina alta sozinha não é marcador, tá? Se você está perguntando de função hepática, teria que ver os outros. A fosfatase alcalina alta para fígado só tem valor se tiver os outros marcadores hepáticos alterados também. Por exemplo, se tiver a gama GT alterada. Até porque fosfatase alcalina também tem nos ossos, tá? Então, fosfatase alcalina alta pode ser até uma lesão óssea, tá bom? Então, aí teria que olhar junto com outros marcadores, ok? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Repositor de eletrólitos como Gatorade é bom? Não! Gatorade é mais açúcar do que eletrólitos. Então você compra um repositor de eletrólitos decente. Vou sugerir o jejum forte, lá do Dr. Marcelo Cardoso, tá? Eu experimentei, a paciente levou pra mim essa semana. Eu adorei, foi a Rosane, né? Rosane, obrigada. Eu adorei, muito gostosinho. Ali repõe eletrólito, tanto que o objetivo, o nome do produto é jejum forte, que é para quem faz jejum, né? Ou você bota uma água com sal e limão, que você vai resolver aí uma boa parte dos eletrólitos, tá? Mas esse do jejum forte tem magnésio, tem outras coisas bem interessantes, gostei muito. Vou comprar pra mim e pros meus jejuns, que vão voltar, né? Nesse último mês passei por grande estresse emocional. Minha mãe faleceu segunda-feira, colhi exame hoje, hemoglobina glicada 5,8. Bom, a hemoglobina glicada 5,8, difícil ser pela parte emocional, porque a hemoglobina glicada é uma média dos seus últimos 3 meses, tá certo? Então, muito difícil que seja por isso. Mas depois a gente vê até o exame todo, tá bom, Vera? E a gente vê o que pode ser a causa de ter apresentado essa alteração, tá bom? Deixa eu ver. Vista vermelha é sinal de inflamação, geralmente, tá? Tem que avaliar as duas coisas, ou se tem uma conjuntivite ou se tem ressecamento, tá bom? Ressecamento ocular também causa irritação no olho, tá? Em geral, conjuntivite vai ter saída de secreção, tá? Mas pode ter aí conjuntivite viral, conjuntivite alérgica, que não sai muita secreção não, fica só vista vermelha. Então, em geral, o oftalmologista, ele consegue olhar direitinho, né, que eles vão usar aquela aparelhagem deles e eles veem se é uma conjuntivite ou se é um ressecamento, dá pra ver. Mas, se você se observar bem, se tiver pouca lágrima, aí já pode pensar que é ressecamento mesmo. Vamos lá. Fernando usando monitor contínuo de glicose. Teve um pico de uma raiva que passou, ou seja, emocional interfere-se na glicose. Sim, com certeza, Carlinha, com certeza. Eu sei que, olha, engraçado, né? Uma coisa que nitidamente interfere na glicose, como o pico de estresse, né? Não é valorizado, mas tudo que as pessoas têm hoje em dia é estresse. Não, você falar que tá com qualquer problema, né? Aí não é estresse. Mas a glicose aumentar porque você se estressou, não é. Não tá errado. Gente, até o exercício físico aumenta a glicose, tá? Então, dá pra entender. Não dá pra entender. Vamos lá. O meu estradiol deu 9,7. Está normal? Não, tá baixo. Mas aí, Fátima, tem que ver qual época do ciclo você dosou. Mas mesmo assim tá baixo, tá? Então, na fase folicular, que é a fase inicial ali, pós-menstrual da mulher, que ele vai subindo progressivamente, ele começa no normal acima de 40, tá certo? Então, na fase ovulatória, ele vai lá para 100, 150, tá certo? E na fase lútea, ele vai ficar ali em torno de 50, 60, 70, por aí, nessa faixa. Então, tá baixo sim. Fase de climatério, se tiver, já tem que avaliar até se tem que começar a reposição, tá bom? Se não tá no climatério, tem que ver por que tá acontecendo isso. Sem cirurgia, B12 cerca de 350 sem suplementar. Então, Úrsula, tem que avaliar por que você não absorve bem a B12. Entendeu? Avaliar estômago, avaliar intestino. Por que a tua B12, se você come carne, por que a sua B12 está baixa, né? E você não tem cirurgia, tá? Então, em vez de você ficar fazendo citoneurin, não, pelo amor de Deus. Em vez de você ficar fazendo crono-B, né, contínuo, avalie a causa para você resolver. Não tô falando contra a reposição. Acho que se tá baixa, corrija sim. Eu faço isso também. Mas eu sempre investigo por que tá baixa. Porque não é pra tá baixa numa pessoa que come carne regularmente, tá certo?
Nódulos nos seios e mioma. Estou 5 meses na carnívora, emagreci pouco e estou acima do peso. Quais seriam as causas dos nódulos e mioma? Deficiência de progesterona. Ninguém conta essa parte, gente. Todo mundo fala que é normal, né? Que mioma é porque você tem que tomar pílula, é porque é tendência. Deficiência da progesterona. A progesterona é protetora das mamas e do útero. Tá certo? Essa é a função dela, não só prepara o útero para gestação, não. Ela tem essa função protetora. Por isso que reposição hormonal não se pode fazer só estradiol. Você vai fazer o estradiol e você não vai ter a proteção da progesterona para o desenvolvimento de câncer. É por isso que muita gente fala mal da reposição hormonal, diz que reposição de estradiol causa câncer, mas é porque não está dando a progesterona. Por exemplo, tem mulheres aí que não tem útero, o médico vai lá e passa só estradiol porque não precisa de progesterona porque não tem útero. Errado. A progesterona, ela vai controlar os efeitos ruins do estradiol, como ganho de peso, como acúmulo de gordura periférica, tá certo? Além disso, tem ação GABAérgica, que é ação no cérebro aí de acalmar o nosso cérebro. Só estradiol deixa a gente irritada. E a função protetora das mamas e ovários, tá certo? Então, avaliar se não é o caso de você já ter que repor progesterona. Como é o meu caso, que eu também já reponho progesterona. Coceira na pálpebra inferior. Fungos? Tá vermelho? Só coceira? Não, pode ser ressecamento da pele, tá? Coceira, ressecamento pode causar coceira, tá bom? Fungo geralmente fica avermelhado. Geralmente fungo não dá no rosto, tá? Quando dá esse pano branco aí que o pessoal falou da micose de comum de pele. Quando dá cândida, que é essa que dá coceira e vermelhidão, causa nas dobras, tá? Dobra das pernas, aqui na mulher no sulco, né? Então, sulco inframamário, aí dá nesses locais, tá bom? Virilha, é muito comum, tá bom? Eu usei monitor de glicose há alguns meses e fiquei impressionada porque o pico mais alto foi numa situação de estresse, maior até do que quando eu comia leite condensado. Não é? Não é, Nara? É isso. É muito interessante como a gente observando isso, qualquer paciente que mede glicose, que usa monitor, vê isso. É muito nítido, tá? Esse efeito do cortisol, que é o efeito hiperglicemiante. O que vocês precisam entender é que o cortisol, apesar dele ter ficado conhecido como hormônio do estresse, ele é o hormônio da sobrevivência, não é do estresse. Estresse diário. Ele é do estresse, o estresse pela sobrevivência. Você está sob risco? O que o cortisol faz? Aumenta a sua glicemia, aumenta a sua pressão, aumenta seus batimentos cardíacos e desvia o seu fluxo sanguíneo para os seus músculos. Sabe para quê? Para você fugir e sobreviver. Só para vocês entenderem como o cortisol é um hormônio importante. Tá? Fora isso, ele melhora seu foco e clareza mental, melhora até sua visão, para que você consiga pensar e sobreviver. Tá bom? Então o cortisol é um hormônio estava sendo muito massacrado, porque hoje a gente vive estressado, mas o estresse agudo é interessante, tá bom? Ele não é esse hormônio ruim, não. Além disso, ele é um hormônio que regula o nosso ciclo circadiano, ele é o hormônio que nos desperta pela manhã. Então o cortisol é um hormônio importante pra caramba e tá levando a má fama sem motivo, né? Porque as pessoas não conhecem bem. Ele é um hormônio bom e importantíssimo pra gente, tá? Inclusive, por exemplo, só vocês entenderem como o hormônio tem um lado bom, quando você pratica musculação, você aumenta a liberação de cortisol. Quando faz aeróbico também. Quando você faz exercício, você libera o cortisol, tá bom? Isso é porque ele é um hormônio muito ruim, né? Sendo que exercício é bom, todo mundo sabe que exercício é bom, mas o cortisol é ruim? Não, gente, não é. Tá bom? Que bom, então, que não sou eu, porque vi quando chego da academia que às vezes dá uma subida. Dá sim. Tá? Não é você, não. Deixa eu ver aqui que vocês estão... Minha glicemia fica na casa dos 70. Tentei carnívora, muita indisposição. Pode ser glicemia? Eu avaliaria se você, por acaso, não tem resistência à insulina. Tá certo? Avalia. É muito comum uma pessoa que tem resistência à insulina não tolerar dieta de baixo carboidrato inicialmente, porque cai muito a glicemia por causa da insulina alta. Insulina alta faz a glicemia ficar baixa, tá? Não achem que todo paciente que tem, só o paciente diabético que vai ter insulina alta, né? Que essa é a realidade para todo mundo. Não. O início é a resistência à insulina, e a resistência à insulina ela traz tua glicose na marra para baixo. Então, muitas vezes você só tem a resistência à insulina, não tem aumento de glicada, não tem alteração de glicose, mas
A insulina alta faz a sua glicose cair. Quando você fica um pouquinho mais de tempo sem comer e tira o carboidrato, sua glicemia cai muito e dá indisposição, tá bom? Então, avaliar a insulina, Como baixar a ferritina na carnívora? Tá 255. Tem algum problema? Ela alta? A ferritina alta não é um problema, ela é uma indicação. A indicação de que você tá inflamada, tá certo? Então não é baixar a ferritina vai baixar conforme você for desinflamando, tá certo? Desinflamando, ela vai baixando. Saudade de assistir minha live? Ih, já tinha muito tempo, né? Quais as causas do escurecimento da virilha sem ser por diabetes, sem ser acantose? Depilação, né? Calor ali na região, né? Porque é uma região, a pele mais sensível. Então, por exemplo, fazer depilação cera quente, escurece a virilha, tá? Sinto dizer. Também já fiz, muito tempo. Mas escurece a virilha, tá? Então, o ideal é não machucar ali aquela região, que por ser uma região mais sensível, ela vai responder, né, com escurecimento local, tá? Oi, doutora Thaís, tenho passado por muito estresse, então agora entendi por que tenho tido tanto dumping. Tenho passado muito mal mesmo fazendo refeições com baixo carbo. 20 gramas de carbo e glicose foi a 170. É isso, meu amor, vamos acalmar aí, vamos praticar aí uma meditação, fazer uma oração, tentar reduzir um pouquinho o estresse, tá bom? Tem insulina em 6, hemoglobina glicada em 5. Então você precisa adaptar seu metabolismo, carinho. Só isso. Adaptar o metabolismo. Tá? Vai fazendo um desmame do carboidrato e vai adaptando. E consumir sal, né? Um erro muito grande de quem vai para uma dieta de baixo carboidrato é não consumir sal, tá? É sal e gordura. São as duas. Eu falo isso muito, parece até que eu tô me repetindo, né? Mas não tem jeito. Por exemplo, eu tô na cetogênica, né? Cetocarnívora. Eu tô me enchendo de gordura. Hoje, sabe qual foi meu almoço? Que eu não tive tempo de almoçar? Eu peguei colherzona de manteiga e comi. A hora que deu muita fome, já no fim do dia, que eu tava com fome, eu peguei, comi manteiga. Então, e aí passou. Então, gordura é importante em dieta de baixo carboidrato. Não dá pra trocar e ficar comendo carne magra, como a gente sempre fala por aqui. Quando eu era criança, então, ia para pula-pula, corria igual a maluca, não diminuía a glicose. Chocada. Criança é outra história. Desconforto com sais biliares é normal? Pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. Os sais biliares vão aumentar a contratilidade do intestino, tá? Eles vão estimular a peristalse. Pode acontecer sim. Muitas vezes você vai ter que ver a dose, ajustar um pouquinho, ajustar a posologia para ver se melhora, tá? Jejum de 45 horas, glicose 45, cetose 2. Deve evitar o jejum? Me responde você, como você está se sentindo? Tá? A gente vê isso, pessoas fazendo a glicose bem baixinha no jejum por causa da cetose. Tá? E você tá com a cetose boa. Então, por que você evitaria o jejum? Tá sentindo alguma coisa? Tá fraca, tá caindo, tá desmaiando? Avalia isso, tá? Se for só por causa disso, não, nenhum problema. Fala pra gente se os valores de referência do cortisol salivar são válidos. O que devemos avaliar num exame de cortisol salivar? Vamos lá. Gente, ó, que a gente quer ver no cortisol salivar? A gente quer ver curva. Eu só quero ver se a curva está se comportando como deveria. Então, o que eu espero? Que o cortisol da manhã esteja X, que o cortisol da tarde esteja X sobre 2, e que o cortisol da noite esteja X sobre 10. Tá certo? Não importa o valor de referência, você só faz essa continha. Eu só faço a conta, eu nem olho direito de valores não. Porque, por exemplo, vamos supor, um valor de referência tá 200 o cortisol da manhã. O da tarde tem que estar 100 e o da noite tem que estar 20. Entendeu? Tá? É assim que a gente faz, tá bom? Então, esquece um pouquinho o número e faz a continha da curva, tá bom? Se tiver assim, tá bem. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu tive um paciente esses dias que eu pedi cortisol salivar porque ele tinha essa queixa de sonolência. E o que ele tinha? O cortisol da manhã dele era baixo, já era tipo um X sobre 2. O cortisol da tarde era igual ao da noite, e o da noite era zerado. Ou seja, ele ficava muito mal o dia todo, tá? Então, avalia isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão botando.
Doutora, melasma piora quando estamos inflamadas? Sim. A Lana acho que já respondeu aqui. Com uma dieta já presenciou casos de melhora. A Lana na carnívora, nossa, o melasma dela... Eu já conheci Lana na carnívora, né, Lana? Acho que você já estava na carnívora. Ou estava entrando, né? E ela tinha muito melasma. E como está clareando o melasma? Como está clareando? O melasma tem a ver, só para vocês entenderem, com questão hormonal, sim, tanto que quem tem melasma na mulher? Mulher grávida não desenvolve muito melasma, então tem a ver com a questão hormonal, sensibilidade da pele à luz, tá certo? E inflamação, tá certo? Então você melhora a dieta. Resolve a questão, principalmente esse tipo de luz aqui, que realmente não é uma luz benéfica, tá certo? Porque pegar um pouquinho de sol é bom, né? E também desinflamar, a tendência a melhorar é muito, tá bom? Ah, sim, usa um pouquinho de sebo bovino na pele, ó, é uma beleza. Eu tô usando, gente, eu tenho pele oleosa, eu tô usando, mas como minha pele tá reduzindo a oleosidade, impressionante. Impressionante. Eu usei os 7 dias a betaína, 100 mg, parei porque percebi leve dor no estômago. Isso significa que não tem hipocloridria? Aí é o seguinte, eu não sei se você tinha indicação de tomar. Não é todo mundo que tem indicação de tomar. Só que a betaína precisa ser tomada durante ou logo após a refeição. Tem que ser junto com a comida. Se tomar antes, vai dar desconforto. Se tomar sozinho sem refeição, vai dar desconforto, porque ela estimula a acidez. Tá bom? Daqui a pouco o Flávio vai perguntar pela janta. Ele tá preparando lá a nossa pizza de frango. Tá lá preparando. Tudo maravilhoso na carnívora, mas a glicose, que sempre era 70 e 90, agora é 100. Mas é absolutamente estável. Então, Sabrina, a gente vê algumas pessoas, tá? Principalmente o perfil mais magro, acontecer esse fenômeno da glicose ficar mais acima, tá certo? Assim, o que eu sugeriria, teria que olhar todo o seu metabolismo, né, glicídico, né, e avaliar se tem alguma outra coisa que chame atenção. Mas a gente vê pessoas assim mesmo, tá? Com glicose de 100, né? Basicamente porque tá fazendo gliconeogênese e tem um perfil que é mais magro e que a glicose fica mais alta, tá? Acho que Carlinha é assim também, né? Zero carboidrato, a glicose dela fica mais alta. Né? Ela bota um pouquinho de carboidrato, a glicose dela fica absolutamente estável em 80. Então, provavelmente é uma coisa metabólica sua mesmo. Por exemplo, no meu caso, minha glicose vem para 80, 84, sem carboidrato. Mas eu com carboidrato, minha glicose vai a 95. Entendeu? Então é questão metabólica mesmo. O meu metabolismo se adapta muito bem a ficar sem carboidrato e ingerir só gordura. Mas tem outras pessoas que não são assim, que precisam de um pouquinho sim. Aqui a Alana respondeu. Sobre melasma, eu sou um exemplo de melhora com a alimentação. Tá muito melhor mesmo, Alana. Quando o pessoal da Carbolândia fica sem comer, o que acontece no corpo deles? Dizem que passam mal. Cai a insulina. Cai a insulina e aí eles ficam realmente com mal-estar, tá bom? Fica com hipotensão. Ó, lembra que a insulina ela vai fazer o quê? Retenção de líquido e aumento de pressão. Não é isso que acontece nos hipertensos? Eles têm aumento da pressão por causa da insulina alta e a retenção de sódio. Né? E aí, quando a deles começa, a insulina deles, como o metabolismo deles depende da insulina, né? Depende do carboidrato, quer dizer, porque o nosso metabolismo certo é ser biflex. Tô com carboidrato, usei. Acabou minha reserva, gordura. Começa a queimar, beta-oxidação. E tudo certo, como se nada tivesse acontecendo. Mas na pessoa que tem um metabolismo doente, que está dependente do carboidrato, quando cai a insulina dela, em vez dela começar a usar gordura, não, ela começa a sofrer porque o corpo não consegue usar aquela gordura. Aquela gordura está trancada por causa de resistência à insulina. A insulina, quer dizer, é um hormônio que faz lipogênese. Ela aumenta o estoque de gordura, ela não deixa fazer a lipólise. Quem faz a lipólise, né, a queima de gordura? O glucagon. Por isso que jejum é tão bom para resistência à insulina e também para emagrecer de fato, né? O jejum emagrece mesmo. Deve ser bem feito, né, para ficar 300 dias sem comer, sem acompanhamento ainda por cima, mas ele é muito efetivo para emagrecer. Por quê? Aumenta os níveis de glucagon, vai começar a fazer o quê? Gliconeogênese e lipólise, né? Ou seja, vai produzir glicose a partir das reservas e vai queimar essa gordura e começar a fazer cetose. Então, jejum é maravilhoso mesmo. Desculpa, minha net travou aqui, não vi se me respondeu. Criança com 10 anos pode tomar creatina? O que eu falei é por que criança de 10 anos tomaria creatina? A princípio, a gente não tem muitos estudos de suplementos em crianças. Então, o que eu oriento é a carninha para criança, bastante carninha, tá bom? Não estava ainda não, então um mês depois.
Ela não usa nada na pele, mas eu já sugeri ela usar sebo, que é uma beleza. Sou Eliane, o cortisol de 24 e a CTH de 305. É um CTH muito elevado, né? Muito mesmo. Fiz ressonância, abdômen total e célula túrcica, tudo normal. O que seria essa alteração? Que não é endócrina. Na verdade, a alteração é endócrina, sim, né? Agora, eu sugeria recoletar. Né? Se você já fez a recoleta, a reavaliar, tá? O cortisol, a princípio, 24 tá tudo bem. Então, um pouquinho aumentado, um pouquinho acima do ideal, mas nada demais. Mas um ACTH de 305 é muito esquisito. E o ACTH é um hormônio da hipófise, né? Por isso que tá avaliando aí a questão da hipófise, fazendo a ressonância de célula túrcica, mas muito estranho mesmo. Ah, a Carlinha respondendo. Sou dessas pessoas com um pouco de carbo para normalizar o metabolismo. Pois é. Por que o excesso de betaína pode gerar instabilidade de humor e irritabilidade? O que se chama de excesso de betaína? Me responde. O que é excesso? Me conta. Depois do exame de endoscopia e colonoscopia, tem alguma coisa para tomar para recuperar os efeitos colaterais do protocolo? Então, vamos lá. Existe uma pesquisa que fizeram para saber se pacientes que fariam colonoscopia, se era interessante dar probióticos, tá? Então, eles fizeram dividiram os pacientes em 3 equipes, né? Em 3 grupos. O grupo que colheu as fezes e depois da colonoscopia ia fazer transplante fecal. O grupo que não ia fazer nada, né? Que é o grupo controle, e o grupo que ia tomar probióticos. Conclusão do estudo. O grupo que recuperou mais rápido, claro, foi o transplante fecal, porque praticamente é um transplante de microbiota, né? O grupo que não tomou nada recuperou mais rápido do que o grupo do probiótico. Entendeu? Volta para sua dieta direitinho e espera que seu intestino se recupere. O que acontece com o probiótico que as pessoas não entendem? O probiótico não recupera nada. Primeiro, aquelas bactérias não são nativas do intestino. São bactérias estranhas, estrangeiras. Eu quero que você pense o seguinte. Se chega na sua casa, tá? Um monte de gente fala assim, agora eu vou morar aqui. Você ia deixar? Não. São essas bactérias no seu intestino. Elas vão passar e vão ser eliminadas pelas outras bactérias nativas, tá? Elas podem causar efeitos benéficos? Sim, mas elas não vão ficar ali. Então não precisa tomar. Dá a alimentação adequada para sua microbiota que ela recupera, tá bom? Tenho dificuldade de entrar em cetose. Tem a ver com insulina alta? Definitivamente. Só entra em cetose quem está com insulina baixa, tá? Porque você precisa da insulina baixa, do glucagon alto e da queima de gordura para começar a entrar em cetose. Quem tem insulina alta demora um pouquinho, vai baixando para poder entrar em cetose. Mas entra, tá? Depois de um tempo baixando a insulina, aliás, eu tinha insulina alta, né? Então, e quando eu entrei na cetogênica em 2019, passei um pouquinho de sufoco no início, mas depois o metabolismo adaptou. Tanto que depois de 2 meses de cetogênica, eu fiz 1 mês de carnívoro e foi meu melhor mês, porque eu já estava já com a insulina mais baixa, tudo, e aí foi meu resultado, foi maravilhoso. Eu perdi 6 quilos em 1 mês, foi lindo. Sua live fica gravada? Fica assim. Tentando aumentar um pouco a gordura, mas o dia que consumo tenho muita cólica, normal? Sim. O que acontece? Quando a gente não está acostumada a comer gordura, a nossa digestão também não está habituada a digerir gordura. Simples assim. Então, você acha que eu tô aumentando gordura, que eu não tô tendo efeito colateral no intestino? Tô sim, tô mais solta, tá? Tô indo assim umas 2 vezes ao banheiro, tô mais solta. Mas tô aí tentando equilibrar isso e tentando acostumar o intestino. Porque apesar de eu sempre consumir carne gorda, eu nunca consumi muita gordura, né? A não ser quando eu fiz a cetogênica em 2019. Então agora que eu tô entrando com mais gordura. Mas vamos lá, vai acostumar. Passa, tudo passa. Minha mãe tem bastante hipocloridria e quando contou que tomava 600 miligramas, o médico disse que não era uma dose errada, mas que ela deveria ficar atenta para sinais de excesso de irritabilidade e choro. Bom, vamos lá. Eu nunca vi essa. Primeiro, a betaína cloridrato, que a gente quer usar para aumentar o pH ácido, não tem nada a ver com irritabilidade e choro, tá? Tem outros tipos, tem a betaína básica, a trimetilglicina, que aí sim ela é absorvida, tá? Essa betaína, a princípio, o que a gente quer com ela é perder o radical cloridrato para ajudar na produção de ácido clorídrico. Segundo, 600 miligramas é uma dose alta, sim. Não tem que usar 600 miligramas, tá?
A dose de betaína é 150 a 300 miligramas por refeição, tá bom? 600 miligramas é o dobro da dose máxima. Então, tá alta. E pode causar irritação no estômago e úlcera, tá bom? Eu já tive paciente com úlcera por causa de betaína. Não faça essa dose. É difícil baixar a insulina? Eu não acho, tá? Uma pessoa... Qual é a dificuldade de baixar a insulina? Se a pessoa não estiver fazendo a dieta adequada, tá? Agora, se a pessoa fizer uma dieta de baixo carboidrato bem feita, associando a jejum intermitente, vai baixar e baixa rápido. Baixa aí, a não ser que a pessoa esteja com uma insulina de 70, como eu já vi, ela não vai baixar em um mês. Ela vai levar 2, 3 meses para baixar. Mas o que nem eu, com 17 de insulina, quando eu fiz meu diagnóstico, e eu já com uma glicada aumentada, eu com 1 mês e meio já estava com a insulina baixinha. Já estava com a insulina de 8, e depois já em carnívoro, minha insulina ficava 5, 4, bem baixinha, tá? Então, se fizer direitinho, baixa assim. Quais os sintomas da sua adaptação na ceto carnívora? Bom, eu senti um pouco mais de cansaço, mas como eu falei, não sei nem se é da pré-menstrual ou se é a ceto carnívora, porque eu fico cansada no meu período pré-menstrual. Eu fico assim, faltando assim uns 2, 3 dias, eu não tenho TPM, mas eu geralmente já penso que vai vir minha menstruação porque eu tô um cansaço que não é normal, um cansaço muito acima, tudo me cansa. Então eu já sei que é da queda hormonal, né? Fase 2, 3 dias antes vai cair muito os níveis hormonais e não vai dar cansaço mesmo. Mas o que eu tô sentindo mais, além desse cansaço, meu apetite baixou muito. Eu sou uma pessoa comilona, eu gosto de comer. Então meu apetite caiu muito, mas eu sei que era esperado. E eu tô com o intestino tá um pouquinho mais solto. Caí aí do Bristol 4 para o Bristol 5. Entendeu? Tô aí, Bristol 5. Ontem ainda cheguei a Bristol 6, tá? Tô mais solta. Mas não tô toda hora indo no banheiro, não. Mas eu tô mais solta, assim. Tô observando. Mas hoje, por exemplo, eu comi um pouquinho menos de gordura. Só comi a manteiga ali na hora do almoço. Eu fiz jejum a manhã inteira. Só tomei café e sal. E consumi manteiga. E quando eu cheguei em casa foi que eu jantei. E aí, até agora, tudo bem. Tudo sob controle. Oi, doutora. Hoje sou carnívora e como muita gordura. Certo, tem que comer gordura. É isso. Certíssima. Demora muito o intestino se adaptar às gorduras? Então, tem pessoas que demoram. E aí, em geral, nesses casos, eu recomendo consumir um pouquinho de enzimas digestivas para adaptar mais rápido. Para facilitar. Se eu começar a achar que eu tô demorando, tudo bem que foi só ontem que eu tive esse sintoma. Desde segunda fazendo ontem que eu tive sintoma. Se demorar, eu vou tomar enzima. Eu tenho enzima aqui em casa, qualquer coisa. Pegamos as enzimas. Não tem problema. Temos uma paciente de 60 anos que baixou para 28. Uma paciente de 60 que baixou para 28. Em 4 meses, não. Em 2. Em 2 meses, Lana. Tem uma que baixou de 12,8 para 6,6 em 3 meses, só alimentação. Foi 2 meses que ela saiu de 60 para 28. Perdi 17 quilos na carnívora em menos de 5 meses. Minha vida mudou, tenho 41 anos, nunca me senti tão bem quanto agora. Tenho vitalidade. Que maravilha! Parabéns, parabéns. Deixa eu ver o que vocês estão botando aqui. 4 meses de carnívora com melhoras na saúde, mas não emagreci. Pode ser a idade, 47 anos sem reposição. Sim, avalie a questão do climatério. Sim. Gente, eu respondi isso. Eu falei um pouquinho sobre isso na minha live de metabolismo, tá? Mas vamos lá. Eu quero enfatizar isso aqui de novo. Entendam. Nosso metabolismo, aquela história de que déficit calórico é só você comer menos, que você vai gastar mais e você vai emagrecer, isso é uma grande mentira. Isso é baseado numa premissa falsa, tá certo? O nosso peso não é regulado só pela nossa ingestão calórica. Existem questões hormonais envolvidas. Tá certo? Existe um hipotálamo que faz isso. Você tem um hipotálamo para isso. O hipotálamo, ele tá controlando a nossa homeostase, nosso peso, nossa temperatura, nossa ingestão calórica, tá bom? Né? Nossa ingestão alimentar, quer dizer, tá bom? Ele tá ali regulando isso. Ou seja, você acha que é só você se matar de fazer exercício e comer menos que vai resolver? Não. Então, avalie sua parte hormonal. Se você não tá conseguindo perder peso, porque provavelmente tem algo na sua parte hormonal que está dificultando isso, tá bom? Então,
Não, ainda mais mulher no climatério, que a gente parece que a gente respirou e ganha peso por causa da parte hormonal. Névoa cerebral e um pouco de fadiga na perna. Tá repondo eletrólitos? Tem um caldo de ossos aí? De repente seria interessante começar a consumir e ver se você se sente melhor. Se não, quebra o jejum. Se você tá com sintoma, quebra o jejum, tá bom? Leninha, vai ficar gravada sim. Já está na menopausa, Fátima. Ih, agora eu já esqueci qual foi, o que eu te perguntei. Foi lá atrás. Eu te perguntei alguma coisa que eu não vou me lembrar. Alguém me lembra? Senão eu vou ter que voltar lá atrás, que já teve muito comentário. O que foi que eu te perguntei? Não lembro. Me lembra aí, Fátima. Ó, vou trazer algumas perguntas também da nossa caixinha. Que eu fiquei de responder e não respondi. Então, tem algumas perguntas interessantes, tá bom? Não, a Ana eu entendi. Mesmo fazendo carnívoro, tá difícil baixar o peso na balança. Isso você eu entendi. Tem que avaliar a parte hormonal, tá? Avalie, tá? Não acho que a dieta sozinha vai resolver se tem parte hormonal envolvida, tá? Toda pessoa que tá demorando a perder peso precisa avaliar a parte hormonal, tá bom? Precisa, não é mais mulher. Que tem vários fatores incluídos aí na. A gente tem muito hormônio para equilibrar. Porque homem é fácil, é só ajeitar a testosterona e tá tudo certo. Mulher, socorro, a gente tem muita coisa. Ó, deixa eu trazer uma perguntinha aqui lá das outras caixinhas pra vocês. Coprológico da minha mãe deu 30% de gordura. Isso não acontece só com quem retirou a vesícula? Não. Não. 30% de gordura pode ser parasitose, pode ser insuficiência pancreática exócrina, tá certo? Pode ser alteração digestiva, por exemplo, pode ser hipocloridria, tá bom? Então, tem outras causas para o coprológico aumentar o percentual de gordura ali, tá? Então, tem que avaliar as outras causas, avaliar a história clínica, olhar também o exame microscópico ali do coprológico, que também já sugere, e você conhecendo o paciente, você também já sabe. Ah, tem outra coisa que dá 30% de perda de gordura, doença celíaca, também causa 30% mais de 30% de perda de gordura no coprológico, tá bom? Deixa eu ver. Bom, eu vou trazer essa pergunta, eu não entendi muito bem, mas como identificar mortalidade intestinal? O exame de imagem deve ser como identificar se tem alguma doença intestinal, né? Enfim, exame de imagem, sim. O principal exame de rastreio de questões intestinais, para rastreio, por exemplo, para doenças oncológicas do intestino, é colonoscopia. Então, fazer colonoscopia acima dos 45 anos, tá certo? Chegou nos 45, fazendo a colonoscopia de rastreio para avaliar se tem algum fator de risco, tá bom? Olha essa pergunta também que é interessante. Por que óleo vegetal não me dá diarreia e gordura natural me dá? A tua resposta é porque você não digere gordura direito. Simples assim. Aí você come óleo vegetal, que provavelmente está acompanhado de outras coisas, que vai inflamar seu intestino e não te dá diarreia, mas a gordura que você não consegue digerir, a gordura natural que você não consegue digerir direito, te dá. Então tem que avaliar a sua digestão, não é comer óleo vegetal não, tá bom? O que vocês estão falando aí, meninas? Tem 47, mas ainda menstrua. Ok, gente, as idades de menopausa das mulheres são diferentes. Tá? Então, eu tenho paciente com 40 já em menopausa, vou fazer 43 e não tô ainda, menstruo regularmente. Então, varia. Lana tem 50 também, nada, nem sinal ainda, né, Lana? Então, assim, o colesterol mais alto ajuda a regular a parte hormonal se você tiver um ovário que consiga produzir esse hormônio, tá? O que acontece com nós mulheres na menopausa é o fenômeno de. Ui, falei, ó. Ih, gente, olha o sono aí pegando. O fenômeno de atrofia do seu ovário, de pausa do seu ovário. Ele para de produzir. Ele entra e ele vai entrando em declínio na perimenopausa e ele vai parando de produzir os hormônios. Então não adianta você ter colesterol. Porque eu como carne, eu como gordura e tenho bom colesterol. Se quem parou de produzir foi o seu ovário. Então, o que parou de produzir foi a sua fábrica.
Então você pode dar matéria-prima à vontade, que ele não vai produzir, porque ele parou, tá certo? Então é isso que acontece com o nosso, o nosso corpo aí na menopausa. Então, Ana, você menstruou até os 54, começando a falhar só agora. Você está em perimenopausa tardia. Se agora é a hora de começar a reposição hormonal, tá? Agora é a hora, tá certo? Ok? É agora. Começa agora. Não deixa passar a janela, tá bom? Pra você não entrar em deficiência hormonal. Sou uma adolescente uterina e ovariana. Lana, não aguento você. Menstruo como jamais menstruei na vida, é ótimo. Tem que vir no meu consultório? Tá bom, venha. Pode vir. Vamos lá, mais pergunta. Deixa eu ver o que perguntaram. Ó, uma pergunta interessante. Dor epigástrica junto com refluxo. Tome inibidor da bomba de próton. Já tratei SIBO e não melhora. Por que será? Por causa do inibidor de bomba de próton, né? Que causa SIBO. Dizem ser emocional. Não é emocional. Mas tenho minhas dúvidas se não pode ser baixa acidez estomacal. Exatamente. Quem toma inibidor de bomba de próton desenvolve hipocloridria. Ponto. Não adianta tratar a desbiose de paciente usando o inibidor de bomba de próton. Não adianta. Vai voltar. Tá na bula do inibidor de bomba de próton, que causa desbiose. Não diz que causa desbiose, diz que causa infecções intestinais. É assim que tá escrito. Tá bom? Então, não adianta. Tá bom? Pro pessoal aí do inibidor de bomba de próton. Vamos lá, tem mais perguntinhas. Deixa eu ver. Essa já tava. Essas eu já perguntei, deixa eu ver. Gente, falaram na minha caixinha que eu pareço com a Fernanda Brum. Pareço com a Fernanda Brum. Eu não acho, não. Até aquela franja que ela não se desfaz da franja. Ai, meu Deus. Tá. Vamos lá, vou falar de coprológico que perguntaram. Muco nas fezes no exame funcional pode ser o quê? Pode ser excesso de acidez, tá? É muito comum dar muco nas fezes quando a pessoa tem excesso de acidez nas fezes, que é o próprio corpo tentando tamponar a acidez. Até porque o nosso pH normal das fezes é próximo do pH neutro, é em torno de 7. Ou seja, se você está com pH de 6, o comum é que aumente o muco nas fezes, tá bom? Me perguntaram o que é DEA. O DEA no Brasil, a forma química que a gente usa é a prasterona. O DEA é um hormônio da nossa glândula adrenal. É um hormônio que, na verdade, ele até tem essa polêmica se ele é hormônio mesmo, tá? Por quê? Para você ter hormônio, você precisa ser produzido por uma glândula sem ducto e precisa ter um receptor específico. E não sabemos do receptor específico do DEA. Mas a princípio ele é considerado hormônio, tá certo? Tanto que aqui no Brasil ele precisa de receita controlada. É um hormônio que ele tanto tem uma ação importante aí na parte cerebral, na parte de cognição, tá bom? Como também ele pode ser um precursor de outros hormônios esteroides, por exemplo, ele pode se tornar estradiol, ele pode se tornar testosterona. Então ele pode ser usado aí muito como um adjuvante na terapia de reposição hormonal. Tá? E ele também ajuda muito na questão do sono, melhora da insônia, tá bom? Então ele também é bem interessante e funcionamento cognitivo como um todo ele é muito, muito interessante, melhora muito. Eu tô usando agora o DEA, né? Então, gente, essa aqui eu achei o máximo, olha aqui. A doutora usa creme dental sem flúor. Acha aconselhável? Então vamos lá, a história do flúor e da tireoide, né? Que tem o flúor, da mesma família do iodo, então compete com o iodo, deslocaria o iodo, né? Tá certo? Problema, gente. A história do flúor prevenir cáries é verdade. Tá certo? Então, se quiser prevenir cáries, você vai precisar usar uma pasta de dente sem flúor. O que você vai precisar fazer? Cuidado para não engolir essa pasta. Tira todo o resíduo da sua boca, tá certo? Agora, se você é uma pessoa que não faz uma dieta com pouco consumo de carboidrato, na teoria, você poderia usar um creme dental sem flúor. Eu não uso, eu uso com flúor. Porque eu já usei sem flúor, usei uma época, e achei que foi péssimo pra mim. Comecei a acumular muito tártaro, que eu quase não tenho. Então, eu prefiro usar o creme dental com flúor, tá? Uma escolha minha, uma preferência minha, porque eu achei que foi péssimo pra mim. Eu tive que fazer assim,
2, 3 limpezas no ano que eu usei creme dental sem flúor. Então, voltou, o flúor voltou pra casa e eu cuido da minha tireoide e ponto. É isso, tá certo? Existe algum antibiótico natural para um simples tratamento de canal? A resposta é não. Não é um simples tratamento de canal, gente. Por que a gente usa antibiótico para procedimentos dentários? Porque a boca é um local rico em bactérias, tá? A boca é o segundo local mais rico em bactérias, só perde pro intestino, tá bom? Problemas de eu manipular dente, tá bom? Ainda mais canal, que você vai ter acesso à raiz do dente, vai ter acesso a vasos sanguíneos. Essa bactéria pode chegar lá no seu vaso sanguíneo, tá? Inclusive, o que é descrito em procedimento dentário é o risco de ocorrer uma endocardite bacteriana. Vocês sabem o que é endocardite bacteriana? É uma infecção nas válvulas do coração. A principal válvula afetada pela endocardite é a válvula mitral, que fica no lado esquerdo do coração, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Querem endocardite? Não, né? Então toma antibiótico. Eu também não, tá? Isso é descrito, literatura, tá bom? Toma antibiótico, você não tem endocardite. Deixa eu ver aqui. Interessante sua pergunta, Carlinha. Existe algum estudo que fale sobre piora de Parkinson com o uso de crônico de prazóis? Então, não tem o estudo associando o Parkinson ao estudo crônico, mas existe o estudo falando do Parkinson com uma bactéria específica, ou seja, com disbiose. Então, sendo que o uso crônico de prazol causa disbiose, a gente pode, por uma associação, claro que a gente não tem essa associação, né? Pensar que sim, possa ter correlação. A questão é, o IBP, os prazóis, causam disbiose. Isso está descrito. Gente, quando eu fui em 2019, que eu fui no Congresso Brasileiro de Aparelho Digestivo, o palestrante falou isso. O que tem causar um pouquinho de infecção intestinal? O que tem? Tem muita coisa, né? Quantas doenças hoje estão associadas à disbiose intestinal? Então, tem muito, tá certo? Deixa eu ver que vocês estão me chamando aí de parecido com quem? Pareço com quem, gente? Doutora Torres, do Grey's Anatomy? Não pareço não. Ai, vocês são demais. O pé é igual da Fernanda. Ai, vocês não aguentam vocês, gente. Não, gente, olha, deixa eu contar uma pra vocês. Eu acho que eu já contei aqui. Quando eu era militar, eu já fui do exército, né? Uma vez eu tava lá trabalhando de farda, cabelo com coque, né? Porque não só pode andar de coque no meio militar. Entrou um paciente, eu tava sentada na recepção com outros colegas que tava vazia, a gente tava vendo TV. Entrou um paciente, ele olhou, você, aquela atriz. Aí eu, quem? Que atriz? Ele é a Juliana Paz. Eu falei, o senhor acha que a Juliana Paz ia estar aqui fardada, de cabelo preso, trabalhando, só se ela estivesse fazendo a novela, que aí ia estar cheio de câmera aqui. Aí ele riu, falou, é verdade. Enfim. Mas, pareço com o Thiago Tomé da Canção Nova? Sim, meu irmão, né? Ele parece comigo, que eu sou mais velha, eu sempre falo isso. Ai, meu Deus, vocês são demais. Vamos lá. O que vocês estão... tem uma pergunta aqui boa. 7 meses na carnívora e minha pele está muito seca. Dica, o que vocês acham? Beber mais água, né? Comer mais gordura, tá certo? Mas a culpa não é da carnívora, não. A culpa é do que você não tá fazendo de certo, ok? Me perguntaram aqui também se stevia quebra jejum. Não, stevia não quebra jejum, tá? Nenhum adoçante não calórico quebra jejum, tá? O que vocês estão falando? Thaís do Exército. Sim, fui 2 anos e meio militar. Assim que eu me formei, eu entrei no Exército. Nunca mais. Eu me despedi lá do tenente coronel, que era o subcomandante. Quando eu saí, eu falei, olha, cansei de ser tenente, eu quero ser doutora. Realmente. Vale a pena não. Ferritina 536. É sinal de infecção? Resto dos exames está ok. Insulina 2.7, glicemia 83, zumbido no ouvido. Muito provavelmente é sinal de inflamação e não de infecção. Tá certo? Sinal de inflamação. Tem que rastrear onde está essa inflamação. Mas 536 é uma ferritina bem elevada. Idealmente fazer toda a cinética do ferro para saber o que está acontecendo, né?
Faça todos os exames da cinética do ferro. Só a ferritina não é interessante. Você não tem a visão real do que está acontecendo, tá? Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta, fora que eu sou a Fernanda Brum. Ai, meu Deus. Ó, tenho pontadas fortes no estômago após comer. Já fiz endoscopia e normal. Gente, você sentir dor de estômago e endoscopia normal não quer dizer que você não tenha problema de estômago. Até porque existem as doenças funcionais do aparelho digestivo. Então, pode muito bem ser uma doença funcional, ok? Então, tem que avaliar uma dispepsia funcional, hipocloridria, tudo isso pode acontecer e você pode sentir dor, tá bom? Dieta tinha muita aveia. Por que será, gente, então? Tive cibo e tenho síndrome do intestino irritável. Tirei a aveia e diminui as fibras, diminuiu muito o inchaço e dor. Sim, na síndrome do intestino irritável a gente tem que reduzir fibras, tá? Por isso que eu falei lá na minha palestra, que eu prometo que eu vou falar com vocês, tá? Que eu vou fazer pra vocês. Por isso que eu falei que por que fibra é bom para um determinado grupo de pessoas e talvez não seja bom para outras pessoas, para pessoas que não tenham necessariamente doenças, né? Fica o questionamento. Ferritina 356 e homocisteína 10 tem relação? Sim, porque são marcadores que dizem respeito ao fígado, tá certo? Então, por exemplo, você pode ser essa homocisteína de 10, que não está altíssima, mas já está mais alta. Pode falar sobre um defeito na sua metilação, ou seja, no seu detox hepático, e isso faz com que o seu fígado fique mais inflamado e aumente a ferritina. Então, sim, pode ter relação, tá? Pode sim. O que mais, gente? Que mais? Deixa eu falar uma pergunta aqui que fizeram, vai ficar salvo. Por que alguns médicos não gostam do Systenconte para reposição hormonal? Gente, nunca usem para reposição hormonal. Assim como eu falei para não usar estradiol isolado, nunca usem progestina. Quem é a progestina? É o hormônio que não é a progesterona e que está acompanhado do estradiol, tá bom? Porque tem várias progestinas, tá? Eu digo é progestina. Então, qualquer progestina que você use, que não é progesterona, já está errado. Então, por isso que não se deve fazer reposição hormonal com progestina. A função da reposição hormonal é repor o hormônio que você não está produzindo. Então, significa que você tem que repor a sua progesterona. E isso não se faz com progestina, ok? A progesterona é que tem o papel de proteção uterina e proteção da mama, tá bom? E função gabaértica aí no cérebro. A progestina não tem, ok? Gente, mas, respondi tudo que tava aqui na caixinha. Já falei até de lipedema, já falei... Médico indicou fazer sangria. Oi, gente. Pausa para eu pensar e refletir sobre essa resposta, sobre essa indicação. Fernando, vamos lá. Eu já vou encerrando também, que eu respondi as perguntas da caixinha. Fernando, sangria é um tratamento para portadores de hemocromatose hereditária. Por quê? Portadores de hemocromatose produzem ferritina em excesso, é um polimorfismo genético, não tem cura. Então, eles vão fazer a sangria para tirar o excesso de ferritina. Isso é para todo mundo? Não. E eu te digo, vou afirmar que você com ferritina de 356 não tem hemocromatose. Porque na hemocromatose, tá? A ferritina é acima de 1000. E a saturação de transferrina é acima de 50%. Ok? Então, sangria. O que é sangria? Para o pessoal que não sabe. Sangria é retirada de sangue sem uso terapêutico. Não é uma doação de sangue. É só a retirada do sangue. Você vai lá, faz o mesmo processo da doação de sangue, só que não vai usar aquele sangue. Só vai tirar o sangue. Isso é sangria. Ou seja, você com 356 não chegou nem perto do nível de uma pessoa que tem hemocromatose, que geralmente é acima de 1000, tá? Então, o que eu sugiro, investigue direito. Você deve ter alguma coisinha aí para melhorar nesse teu fígado, tá bom? Não tem nada a ver. Sangria vai abaixar a sua ferritina artificialmente. Talvez você fique com deficiência de ferro e talvez você comece a entrar em deficiência de ferro e não vai resolver o problema. Você vai só mascarar a taxa. Você vai resolver a taxa, não o problema. Tá certo? Aliás, que é um problema da medicina de hoje. Se olha a taxa, não se olha a pessoa, né? Isso aí. Eu não ia falar isso não, Ana. Troca de médico, pois é. Vamos lá.
estão na menopausa e têm útero. Posso usar progesterona em creme? Então, Maria Elisa, o ideal na progesterona para quem tem útero, tá certo? É usar progesterona oral, tá certo? As evidências científicas apontam para uma maior proteção do útero com a progesterona oral. Fora a regulação da microbiota, porque a progesterona também é importante para ajustar a microbiota, tá bom? Mas poder pode, mas a oral seria mais indicada, tá? Como diagnosticar uma hemocromatose? Ótima pergunta, Carlinha. Vamos lá. A hemocromatose. Primeira coisa que você vai desconfiar de hemocromatose, você vai ver uma pessoa com uma ferritina muito alta. Gente, não é 356. É 1.000, 1.200, 1.500, já viu 2.000, tá? Ou seja, uma ferritina muito fora do padrão. Nesses casos, você precisa avaliar a cinética do ferro. Tem que ver o ferro sérico, que vai estar alto, ferritina alta, saturação de transferrina alta. Todo mundo alto. Ok? E aí você precisa fazer duas coisas. Avaliar com ressonância sobrecarga de ferro, tá? Em geral, o ideal avaliar primeiro é o depósito de ferro no fígado, tá bom? Que é uma ressonância específica para avaliação de depósito de ferro. E também pode ter sobrecarga de ferro no coração, que pode inclusive causar insuficiência cardíaca. Por isso que se faz sangria. E aí, pra gente fechar o diagnóstico, a gente vai ter que fazer teste genético, tá bom? É um teste genético de hemocromatose. Na verdade, só um gene, tem 3 geralmente no teste genético, mas só um é o que vai determinar que é hemocromatose, tá? Os outros, eles fazem o exame, é acessório, tá? Só um que determina. Vou ver o nome aqui, porque essa hora 9 horas da noite, na sexta-feira, eu já até esqueci qual o nome do gene da hemocromatose. Eu vou falar aqui pra vocês. É o gene HFE, é tão fácil, ó. Na sexta-feira, essa hora, eu já não lembro. É o HFE, tá bom? Que é a mutação nele que causa a hemocromatose, tá? Em geral, histórico familiar, uma leve predominância aí é mais comum em homens, a hemocromatose, e geralmente vai ter história familiar, porque é genético, tá bom? Então, só porque tem ferritina alta não é indicativo de hemocromatose, não, tá bom? Se eu trabalho com reposições usando hormônios bioidênticos, sim, Kelly. E eu vou falar uma coisa pra você. Reposição é só com hormônio bioidêntico. O resto é outra coisa. É tratamento hormonal, não é reposição. Porque quando a gente fala de reposição, eu tô querendo repor os meus hormônios que eu parei de produzir, porque o meu ovário entrou em falência. Certo? Então, hormônio sempre bioidêntico. Agora, existe hormônio bioidêntico na farmácia? Sim, gente. Hoje a paciente, só porque eu falei para ela comprar uma progesterona na farmácia, ela falou, mas não é sintético? É sintético, porque todo hormônio que a gente compra é sintético. Só que é sintético, bioidêntico, isomolecular, parecido com o nosso próprio hormônio. Tá certo, gente? Então não é só manipulado que é bioidêntico, não. Ok? Doar sangue não ajuda a baixar? Ajuda, Fabiana, mas pacientes com hemocromatose não podem fazer a doação de sangue por causa da sobrecarga de ferro. Então você vai passar para os outros. Lembre-se que tem pacientes que dependem de doação de sangue e se você dá um sangue com sobrecarga de ferro para eles, eles vão começar a fazer depósito de ferro. Pense nos pacientes, eu vou falar para vocês, porque eu trabalhei em clínica oncológica durante 7 anos. Pacientes com, por exemplo, leucemia, que às vezes transfunde dia sim, dia não. Às vezes vários concentradores, 3 concentrados de sangue. Imagina a gente deixar o leucêmico com sobrecarga de ferro para ele começar a depositar no fígado, no coração e ter problema. Já tem quimioterapia, então não pode, tá bom? Os outros mostram só a predisposição. Isso aí, é só o HFE. Tem o baço um pouco aumentado. Isso tem a ver com a ferritina alta? Não. Ferritina é marcador do fígado. Baço um pouco aumentado, pode ser que você tenha algum, e às vezes é uma questão genética, ou você tem alguma alteração nas suas hemácias que fazem o baço começar a desenvolver o que a gente chama de hiperesplenismo, ou é só uma alteração anatômica mesmo, não é nada demais, não sente dor, não sente nada, não tem alteração no exame de sangue, tá bom? Nada demais. Beleza, gente? Fechamos pergunta. Vou dar 1 minuto pra vocês responderem, pra vocês perguntarem. Quem quer perguntar mais alguma coisa? E a gente vai encerrar essa live de hoje. Tá certo? Gente, obrigada a todos pela presença de vocês, né? Vamos tentar, semana que vem, se eu for marcar live, que dia 15 é feriado, né, gente? O marido já reclamou, vai fazer live no feriado? Eu falei, não vou pensar. Então vamos tentar aí um dia alternativo pra gente fazer uma live, tá? E aí a gente deixa uma votaçãozinha aí, qual dia que seria melhor.
tá bom? E a gente escolhe o tema. Vamos combinar assim? Tá bom, queridos? Ó, uma ótima noite. Obrigada pela presença de todos, tá? Obrigada pelas perguntas, foram ótimas, né? Várias perguntas boas pra gente discorrer sobre o assunto, né? Ó, beijo grande, tá bom? Aí o Flávio falando, sei lá, é feriado. Ai, fiquem com Deus. Boa noite, gente.